Ler é mergulhar em outros mundos e em outras vivências. A Umbanda é uma religião que se baseia na oralidade, mas os livros podem sim ajudar na busca de informação. Porém, quais livros são considerados referências para quem quer começar a ler? Que livros a gente pode considerar essenciais para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Umbanda a partir de um olhar de dentro? Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e esse tema é um tema que eu tenho um carinho muito grande, porque eu sempre gostei muito de ler desde pequeno e aprendi muito sobre a Umbanda lendo, conhecendo a história da Umbanda, a diferença de tradições, mas eu quero ressaltar aqui que o livro jamais ele substitui os saberes e as vivências do chão de terreiro. É no terreiro que a gente aprende, é no terreiro que a gente vivencia e experimenta a relação com a espiritualidade. Mas os livros podem sim ajudar a compreender melhor, a formar, a informar, né? E também, de certa forma, a formar o nosso entendimento, porque a gente tem que ter um olhar sempre crítico com a leitura. E quanto mais você lê, mais você adquire essa visão de entender aquilo que serve para você e aquilo que não serve. Como eu digo, é um mergulho em diferentes mundos, em diferentes experiências, mas não significa que aquele relato, que aquela experiência sirva para você. Tá? Então nós vamos apontar aqui 7 livros que eu considero essenciais para quem quer começar a ler sobre Umbanda. São livros de fácil leitura e que ajudam aqueles leitores que não têm o costume de ler, mas que querem conhecer um pouco mais sobre a religião. Quais foram os critérios que eu elenquei para selecionar esses livros? Primeiro, são livros escritos por autores umbandistas. Livros de pessoas que vivenciam a Umbanda e estão falando a partir da sua experiência. Portanto, são livros de autores que têm lugar de fala, né? Não são livros de autores espíritas que querem falar sobre a Umbanda, não são livros de autores de outras áreas que querem falar sobre a Umbanda. São livros de umbandistas. Foi o critério que eu estabeleci. Um outro ponto é que eu não vou indicar aqui estudos acadêmicos, leituras de livros históricos ou antropológicos ou filosóficos que também podem ser lidos por umbandistas. Eu vou deixar para fazer um outro vídeo sobre isso, né? Sobre pessoas que estudaram a Umbanda. Algumas delas até mesmo umbandistas, ou pessoas que têm ligação com as religiões afro-brasileiras, afro-indígenas brasileiras. Mas esse não é o tema deste vídeo. Eu não vou falar de livros de pessoas que estudaram a Umbanda, que fizeram estudos acadêmicos, antropológicos sobre a Umbanda, embora tenhamos excelentes referências nessa área, que eu vou falar em outro vídeo. E quero deixar claro também que tudo que eu falar aqui é a minha opinião. Então, se você tem uma visão diferente, acha que algum livro ficou de fora, coloca nos comentários, que aí as pessoas que vão assistir o vídeo podem até ver a sua sugestão também. Tá? Eu não sou o dono da verdade, estou falando a partir da minha visão, mas eu vou tentar sustentar os meus argumentos, né? Dizer por que eu acho que esses livros são essenciais. Então é um desafio também para mim fazer esse vídeo. E não deixe de curtir, de comentar, para que o nosso canal tenha mais alcance. Siga a nossa página se você quer conhecer um pouco mais das raízes ancestrais da nossa religião. Então vamos lá. O primeiro livro que eu indico como essencial para conhecer a Umbanda é o livro Umbanda, Religião Brasileira, da mãe Flávia Pinto, que é dirigente da Casa do Perdão, no Rio de Janeiro. Eu não estou com o livro aqui em mãos, ele está emprestado, mas eu vou colocar ele aqui no lado, né, para vocês verem a capa. É um livro que foi publicado em 2014, eu tenho um exemplar autografado pela mãe Flávia, fui no lançamento desse livro
e foi um livro que saiu pela editora Palas, né? E é importante esse livro porque ele é escrito numa linguagem muito simples, muito direta, né? E traz um pouco da vivência da Mãe Flávia, que é uma sacerdotisa, que tem uma militância, que tem uma atuação muito importante dentro da Umbanda. Então traz a visão da Mãe Flávia sobre a experiência, a vivência umbandista. Então é um livro que se propõe ser para leigos e iniciantes. Então isso é muito bacana, porque é um livro de entrada, é uma porta de entrada. Para quem nunca leu, para quem não conhece, e que está vivenciando, começando a viver a Umbanda no terreiro, quer ler um livro fácil de ler, que traz boas informações, é o livro Umbanda, Religião Brasileira. Para mim é um livro que funciona muito bem como porta de entrada. E eu digo mais, né? É um livro escrito por uma mulher, né? Por uma mulher preta. Isso é muito importante porque nós temos uma predominância de autores homens e brancos, né? E que se deve ao racismo estrutural, né? Que dificulta mesmo a publicação de mulheres, dificulta a publicação de mulheres pretas, né? De negros. A gente tem muito menos autores negros, né? Então é importante a gente valorizar os bons autores que nós temos disponíveis, e por isso que eu quero começar com esse livro da Mãe Flávia, né? Nesse livro ela fala sobre o papel dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças, dos Exus e Pombagiras, né? E como que eles têm um papel importante para curar, aconselhar, acolher e salvar vidas. Então, Mãe Flávia ela aborda, né, a relação da Umbanda com as entidades. Ela trata de temas éticos e morais, questões relacionadas, né, à vivência do umbandista, dúvidas comuns do cotidiano do umbandista. Então, claro que a partir da experiência dela, do olhar dela, mas nos ajuda a entender um pouco e claro, absorver aquilo que está de acordo com a nossa vivência. Então, é um livro excelente que eu recomendo de cara, né? Mãe Flávia, ela publicou recentemente, agora pela editora Aruanda, um livro que se chama Umbanda Preta, falando das raízes africanas, mas sobretudo as raízes indígenas, mas sobretudo africanas da Umbanda. É um livro que eu também recomendo, tá? Mas ele não está aqui nos 7 essenciais. Por quê? Porque eu acho que já é um livro para quem já tem um pouco de vivência na Umbanda, porque vai falar sobre como que se mantém um terreiro, das dificuldades, né, de se vivenciar o cuidado com uma comunidade. Então acho que é um livro que complementa a leitura desse Umbanda, Religião Brasileira, mas é um livro para ser lido num outro momento, tá? Para quem já tem costume de ler, ótimo, vá lá no Umbanda Preta, que saiu pela editora Aruanda. Bem, segundo livro, esse eu tenho em mãos, infelizmente o livro da Mãe Flávia está emprestado. Tenho esse aqui, que é Jornada de um Caboclo, do pai Caetano de Oxóssi. É um romance espírita umbandista escrito pelo Caboclo Mata Virgem. Então é um livro diferente do primeiro, porque é um livro que é um romance, que narra uma história, né? E aqui diz, né, uma viagem aos campos vibratórios dos orixás, pelas florestas de Oxóssi, pelas águas de Oxum e pelas serras de Xangô. É um livro que saiu pela Legião Publicações, tá? É um livro excelente, tem também aqui autografado pelo autor. E é um livro encantador, porque é um mergulho nesses reinos sagrados dos orixás. O personagem principal do livro, ele vivencia uma viagem astral em que ele encontra o preto velho, o caboclo, o Exu. Ele conversa com essas entidades, ele encontra representantes dos orixás, tem cenas lindíssimas, é um livro muito simples, muito fácil de ler, né? E é um livro que toca a nossa alma, porque todos nós umbandistas somos apaixonados pela natureza, ou pelo menos deveríamos ser, né? Os umbandistas de verdade vivenciam amor pela natureza, então é um encontro com as águas, com a terra, tem cenas lindas, né? Tem um mergulho que ele faz no centro da terra para encontrar o Obaluayê, quando aparece
as forças de Nanã. É lindo porque elas vêm dançando como anciãs, né, como ancestrais. Enfim, não vou falar muito para deixar a experiência para quem for ler, mas é um livro encantador, é um livro que traz esse encanto, essa beleza da Umbanda, mas é um romance, tá? Então, para quem gosta, né, de ler livros que contam uma história, tá aqui a dica do livro Jornada de um Caboclo, do Pai Caetano de Oxóssi, do autor espiritual Caboclo Mata Virgem. Tem um outro livro do Pai Caetano, tá, que eu indico também de leitura complementar, não é um dos 7, que é o Ecos de Aruanda, em que ele traz vários contos, tá? Vários contos de autores diferentes, de Exu, de Baiano, de Preto Velho, de Caboclo. É um livro também muito bacana, muito emocionante, mas eu ainda prefiro, assim, pessoalmente, por ser um apaixonado pelo Caboclo, esse Jornada de um Caboclo que está aqui na minha lista dos 7 livros essenciais. E eu quero dizer também, tá, como terceiro livro essencial, também é um romance. É um outro romance. Esse do Pai Felipe Brasil, que saiu pela editora Aruanda, que é Sob o Céu de Aruanda. É um livro escrito pelo Pai Felipe Brasil, com a orientação do espírito Pai José de Aruanda, tá? É um livro também romance, que conta uma história. Então, para quem gosta de romance, tá aí um bom livro. Sob o Céu de Aruanda é interessante porque conta a história de um rapaz que se aproxima da Umbanda. Ele passa a vivenciar as experiências, né? O encontro com o terreiro, a primeira vez que ele vai num terreiro e tem ali um enredo espiritual, né? Que ele estava sendo perseguido por quiumbas. Então ele é ajudado pelos pretos velhos, pelos caboclos, pelos exus, até que ele ingressa na caminhada umbandista. Então, muitos de nós nos identificamos com a história do Rafael, que é a personagem do livro, porque é a história da maior parte de nós, né? Do nosso encontro com a Umbanda, das dificuldades que a gente enfrentou, das dúvidas, da curiosidade também. Então é um livro que mostra um pouco essa vivência natural de cada um de nós. E eu quero enfatizar também, trouxe 2 romances para dizer que nós temos autores umbandistas que escrevem romances, né? Então a gente não precisa de ir buscar na literatura espírita autores que quiseram falar sobre a Umbanda, mas trazem uma visão enviesada, uma visão muitas vezes até racista. São livros que têm trechos racistas, né? Então eu não recomendo, tá? Então vou abrir um parênteses aqui no tema da live. Eu não recomendo livros de autores que não têm relação direta com a Umbanda e que escrevem romances sobre Umbanda. História de um caboclo, vão falar sobre tambores de Angola. Não recomendo, não recomendo. Se há livros que não devem ser lidos, eu li, claro que hoje eu tenho uma visão crítica sobre esses livros, mas devido ao seu olhar, né, muitas vezes preconceituoso, enviesado e limitado, não recomendo. Procurem os autores umbandistas, tá? Fechando parênteses e seguindo aqui na nossa lista. 4º livro de Umbanda. Esse não podia faltar porque é considerado um clássico, né? Um livro muito lido, que é um livro do Norberto Peixoto, que se chama Umbanda Pé no Chão. É um livro que saiu em 2008, tá? Pela Editora do Conhecimento. Ele esteve esgotado, tanto que eu tinha aqui, né, impresso, que estava disponível na internet, aí eu baixei. Mas ele já foi relançado pela Legião Publicações. Tá? Então, pela editora Besouro Box, né, a Legião Publicações. É um livro muito bom porque é um livro, tem um título simbólico, né, que é mostrar um pouco dessa vivência da Umbanda pé no chão, da Umbanda concreta, da Umbanda vivida no terreiro, no chão de terreiro. É um livro que eu recomendo também para quem está começando. Tem uma linguagem simples, né, e que mostra um pouco, né, da relação da Umbanda com os orixás, com as linhas de trabalho, vai falar um pouco sobre isso, sobre orixás, sobre linhas de trabalho,
sobre a relação da Umbanda com os elementos energéticos, né, com as ervas, com os minerais, com terra, fogo, água e ar. Então é um livro que traz, né, um conjunto muito grande de conhecimentos. Norberto Peixoto é um autor muito conhecido, né, dentro da Umbanda, e tem outros livros, tá? Muitos, né? A gente poderia citar aí, acho que tem mais de 10 livros publicados. Um também que eu recomendo já para leitores que estão acostumados a ler, é este aqui, As Flores de Obaluayê, o poder curativo dos orixás, que também vai falar sobre cada um dos orixás e sua relação com a cura, já que a Umbanda é a arte de curar. Mas note, esse livro, para mim, já é um livro que deve ser lido por leitores que já têm costume de ler, que já têm uma vivência mais aprofundada da Umbanda. Tá? Então, não é um livro de porta de entrada na minha visão. Tá? Eu incluí aqui na minha lista o Umbanda Pé no Chão, tá? Como quarto livro da lista. Vamos lá, né? Continuando. O quinto livro da lista é um livro que fala sobre ervas, que é um livro do Adriano Camargo, que é o Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos. Adriano Camargo, que é conhecido popularmente aí na internet, no meio umbandista, como o Herveiro, né, o Herveiro da Jurema, é um grande estudioso das ervas. Ele tem muitos vídeos, né, ele tem muitas vivências relacionadas a ervas, né, ele trabalha muito com ervas. E esse é um livro muito honesto, é um livro muito sério, porque ervas, para mim, é um assunto sério. Ervas é um assunto que você aprende no chão de terreiro, porque você tem que sentir a erva, você tem que conhecer, sentir o cheiro, a textura, a utilidade, ouvir o que o preto velho, que o caboclo tem a dizer sobre aquelas ervas. Então, é muito de uma experiência particular, de uma experiência da vivência coletiva no terreiro. Mas existem sim livros que nos ajudam a conhecer as ervas. Por quê? A gente tem que conhecer o nome científico, né? Para quem quer fazer essa pesquisa mais aprofundada sobre os benefícios das ervas, nomes de ervas, utilidades, banhos de limpeza, banhos de descarrego, banhos de energização, é excelente esse livro, tá? É um livro, claro, que vai falar a partir da vivência do Adriano Camargo. Então, talvez você vai numa outra casa de Umbanda e vai entender aquela erva de outro modo. Que isso é uma coisa muito importante também. Não é o tema do nosso vídeo, mas só para explicar um pouco essa questão. Como a Umbanda ela se relaciona com a cultura de cada região, de cada povo, de cada grupo, né, de cada comunidade, você vai encontrar, por exemplo, uma erva que numa casa ela é compreendida como uma erva de Ogum e na outra ela é uma erva de Oxóssi, ou então uma erva de Oxalá. Quem está certo, quem está errado? Todo mundo está certo, tá? Desde que seja feito com respeito. O importante é ter uma lógica, né? O importante é ter fundamento dentro da sua doutrina. Então, na minha casa, se eu uso o alecrim, por exemplo, para determinado orixá, ótimo. Siga a sua doutrina. Por isso eu digo sempre, em primeiro lugar, pergunte ao seu preto velho, pergunte ao caboclo da casa, ao dirigente, ao seu sacerdote. Consulte aquele que tem mais vivência. Não procura na internet apenas. Vivencia e troque a ideia com aqueles que sabem mais. Porém, é claro que é muito bom a gente conhecer, né? A gente ler mais para nos informar. Então, quem quer conhecer sobre ervas, que é um assunto essencial na Umbanda, Rituais com Ervas, do Adriano Camargo. É o quinto livro que eu indico. O sexto livro, minha gente, que é o livro que ele meio que está na fronteira daquilo que eu falei lá no início, de livros de vivência umbandista, livros escritos por umbandistas e livros daqueles que estudaram a Umbanda, de professores universitários, de acadêmicos, de antropólogos, de outros sociólogos, né, que se debruçaram sobre a Umbanda. Esse livro é uma mistura das duas coisas. É um livro de alguém que é apaixonado pela Umbanda,
mas também estudou a Umbanda. Então é um livro que traz muitos aspectos históricos, culturais, e eu considero um livro essencial. Que eu tenho aqui uma versão que está esgotada, né? Que só encontra em sebo, né? Ou na estante virtual. Eu comprei o meu pela estante virtual, que é Umbanda, Paz, Liberdade e Cura, do Zeca Ligiero e Dandara. Para mim, um livro maravilhoso. Esse livro aqui é essencial. Saiu uma versão desse livro que se chama Iniciação à Umbanda, se não me engano, ou Introdução à Umbanda. Acho que é Iniciação à Umbanda. Deixa eu ver se tem anotado aqui. Exatamente, Iniciação à Umbanda. E ele saiu depois, então você encontra esse livro novo. Tá? Esse aqui você só encontra usado. Tá? Que é uma versão que saiu em 1998, pela editora Nova Era. Mas hoje, como eu disse, tem outros livros. Tem essa outra versão desse livro, que basicamente é o mesmo texto atualizado. Eu tentei comparar os dois, é bem parecido. É um livro que traz a visão da ciência, daqueles que estudaram a Umbanda, mas traz também a visão da fé e compara. E é muito legal, né? Não como se uma coisa tivesse se contrapondo à outra, mas se complementando. Então, aborda a visão da ciência, a visão da antropologia, aborda a visão da fé. Né? É um livro que valoriza a ancestralidade, que fala, né, sobre essa questão da ancestralidade, da oralidade, e é um dos livros que afirma que a Umbanda tem a sua raiz nas culturas centro-africanas, nos povos banto, de língua banto, tá? Nos Bakongo, no povo Ambundo, né? no povo Lunda Kyoko, nos povos de língua banto, que falavam o Ambundo, o Kimbundo, o Kikongo. Né? Então, esse livro é um marco, é essencial. Tá? Tem um capítulo aqui, por exemplo, que vai falar sobre a liturgia banto. Tá? Ele está tão antiguinho que está até soltando as páginas. Eu guardo ele com muito carinho. Ele fala sobre os pontos riscados, né? A relação dos pontos riscados com a ciência encantada, né? dos povos banto, né? O ponto riscado como uma invocação de força. Então é essencial esse livro aqui. Eu gosto muito. Para quem quer uma versão atualizada, tem disponível Iniciação à Umbanda, dos autores Zeca Ligiero e Dandara. Tá? E para terminar, eu indico o meu próprio livro. Por quê? Porque esse livro ele foi escrito com a função de trazer um assunto que era pouco abordado na Umbanda. Então ele cumpre um papel de ocupar uma lacuna mesmo, né? Um espaço que estava vazio. Então, se você quer conhecer sobre caboclo, a relação dos caboclos com o orixá, né, a relação dos caboclos com a raiz indígena na Umbanda, né, a influência dos povos indígenas na Umbanda, eu indico o livro Terreiro de Caboclo, né, que eu estou me baseando nos relatos das pessoas que compraram o livro, que leram e que dizem que, né, é um livro que tem uma linguagem simples, é um livro fácil de ler. E de fato, quando o Caboclo Sete Flechas me fez o chamado para eu escrever esse livro, eu tentei escrever ao máximo, de uma forma simples, para que todos pudessem ler, mas de uma forma também aprofundada. Ela é simples, mas traz ensinamentos profundos, porque são ensinamentos dos caboclos, não são ensinamentos do Luiz Felipe, não são ensinamentos meus. São até vivências que eu tive, que eu tenho no terreiro, mas são ensinamentos dos caboclos, principalmente do Caboclo Sete Flechas, mas ele representa, né, uma falange, uma linha de trabalho, então é um ensinamento desse povo das matas. Então é um livro, Terreiro de Caboclo, a raiz indígena na Umbanda, que tem 3 partes. Na primeira parte, ele traz um olhar histórico, né, caminhos ancestrais, abordando a relação da Umbanda com a raiz indígena.
Na segunda parte, ele vai abordar a relação dos caboclos com cada um dos orixás, então aborda cada um dos orixás, Oxóssi, Xangô, Ogum, Yansan, Iemanjá, Nanã, vai falar de cada um dos orixás. E a terceira parte é uma parte que fala sobre os trabalhos de cura e a relação da Umbanda com as forças da natureza, com a terra, com o fogo, com a água, com o ar, com os minerais, com os vegetais, com os animais, a presença das forças animais na Umbanda, né? As influências xamânicas e a relação da Umbanda com a Sagrada Mãe Terra, que o povo Guarani e os povos do tronco tupi chamam de Nhandeci, Nhandechi, a nossa mãe verdadeira, Nhandetieté. Então é um livro que traz temas que são, de certa forma, inéditos dentro da Umbanda. Então por isso que eu acho importante. E é um livro fácil de ler, deixo a sugestão, né, para quem quiser conhecer o livro Terreiro de Caboclo. Bem, então eu indiquei 7 livros que considero essenciais para leitores umbandistas. Se você gosta de ler, pega um desses 7 livros, porque acho que eles são um mergulho respeitoso dentro da Umbanda, sabendo que cada casa, cada vertente, cada doutrina enxerga o mundo de um jeito. Então, não existe verdade absoluta. Eu tenho a verdade do meu terreiro, mas eu não posso querer impor a verdade do meu terreiro para o outro terreiro. Cada terreiro é de um jeito. Então, eu posso ler esses 7 livros e vou ver visões diferentes, mas quando elas se complementam e eu desenvolvo uma visão crítica, eu entendo esse conhecimento à luz daquilo que eu vivencio no chão de terreiro. Por isso que é sempre importante a vivência concreta, né? A experiência cotidiana. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não deixe de curtir, de comentar. Se você tem algum livro que tenha gostado muito, que faltou aqui, acrescente. Mas lembre-se, eu só estou falando de livros de umbandistas, livros de Umbanda. O tema de hoje é literatura umbandista. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre aqueles que estudaram a Umbanda, né? A visão da ciência, a visão da antropologia, a visão da história. E tenho muitas boas indicações também nessa área, tá? Mas aí é tema para outro vídeo, tá bom? Axé, que Oxalá abençoe a todos e todas. Muito obrigado. Saravá.